por intermédio de publicações. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu por intermédio das publicações. Publicações é um departamento-chave da Igreja e é um departamento ligado diretamente a Deus. Sabem por quê? Antes do pecado, o homem falava face a face com Deus, mas depois do pecado, a comunicação passou a ser apenas assim, por um sonho. E depois do sonho não bastava, Deus tinha que usar visões, usar o homem em visão. E depois disso não bastava, então Deus usa a palavra escrita. Deus usa a palavra escrita. Por que Deus usou a palavra escrita? Porque com o surgimento do pecado existem 5 razões que levou a Deus a usar a palavra escrita. Mas eu só vou falar 3. A primeira razão é que com o surgimento do pecado a vida humana foi abreviada. O homem que vivia muitos anos, 930 anos, agora o homem passou a viver, se chegar nos 100 anos. Mas atualmente, se você chegar nos 70, já é um sucesso. Então, essa é a razão que levou Deus a palavra escrita. Segunda razão é que por causa do pecado, o homem passou a errar demais. Mesmo ainda com as escrituras feitas já prontas, mas cometemos erros que não conseguimos compreender. Então esta é a segunda razão. A terceira é, por causa do surgimento da idolatria e apostasia, a palavra de Deus poderia ser preservada até a posterioridade, até os confins da terra. Por causa do pecado, da idolatria, a palavra de Deus é reservada, palavra escrita. Essas são as razões que levou Deus a palavra escrita. E sabem qual é a primeira casa publicadora a nível da nossa história da redenção? Qual é a primeira editora? Sabe o que aconteceu aonde? No Monte Sinai. Em Êxodo capítulo 31, verso 18, diz assim: tendo acabado de falar com Moisés, deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Tábua escrita pelo dedo de Deus, contidos os 10 mandamentos. O primeiro escritor é quem? Foi Deus. E depois de escrever, talvez pudermos pegar aqui uma caneta para escrever no cimento, pode sim aparecer a escrita. Mas imagina com o dedo escrever na pedra. Só tem que ser a mão de Deus. E ele escreveu os 10 mandamentos, deu ao primeiro comportor, que era quem? Moisés. E qual é o público que Moisés tinha? Era o povo. Vai, anuncia ao povo os 10 mandamentos. Deus é o primeiro comportor. Depois passou para Moisés. E a partir desse princípio, então Deus começou a usar a palavra impressa para espalhar a sua mensagem. Sabe por quê? Quando nós lemos o texto bíblico, alguém prega, passa um sermão aqui, lê o texto bíblico, se chamarmos o pregador ou me chamar para falar de novo o que nós falamos ontem, eu não vou falar do mesmo jeito que falei ontem. Mas se nós irmos na Bíblia para ler o mesmo versículo de Apocalipse 18, verso 1, o verso mudou? Não, continua a ser o mesmo. Então essa é a razão que levou Deus a palavra escrita, porque o homem esquece. Falou uma coisa agora, mas depois de um tempo esqueceu. Mas se você correr de novo na Bíblia, vai encontrar o mesmo verso, as mesmas palavras, ainda não mudou, nada mudou. Essas são as razões. Agora, qual é o trabalho do diretor de publicações na igreja? O Ministério de Publicações não finda na igreja, é a nível mundial. Dentro do Ministério de Publicações tem um departamento que se chama Comportagem Evangelista. Comportagem evangelística é um recrutamento de membros que se dedicam, membros fiéis da igreja, obreiros fiéis, tementes a Deus, que se dedicam a distribuir a literatura, trabalham com a casa publicadora e eles vão fazer o trabalho de casa em casa, anunciando a palavra de Deus por intermédio de livros. Esses livros
não tanto para oferecer. Eles levam livro para oferecer, mas tem livros que é para ser vendidos. Agora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia define o comportor como missionário da paz na imprensa. Quer dizer, como missionário do sustento próprio. A única diferença entre o comportor e o pastor é que um é salariado e o outro é do autossustento. Mas Deus olha para o fiel comportor do mesmo jeito que olha para um pastor. Não tem diferença. A diferença que existe é que há coisa que o pastor faz, o comportor não pode fazer. Agora, quem pode ser comportor? Aquele que tem uma experiência com Deus, um membro batizado. Todos aqui podem ser comportor, até criança podem ser comportor. Desde o momento que essas crianças devem ser ensinadas. Agora, para ser comportor, o que é necessário? Você só precisa fazer a inscrição a partir do diretor de publicações e juntamente ao pastor, e o pastor vai para a missão, levando as inscrições, e a missão se encarrega de dar formação e você começa a trabalhar. Nós temos uma impressão de que o comportor é uma pessoa assim, né, de menos valor, uma pessoa que anda aí vendendo livro. Não é essa a impressão. O comportor é um ministro de Deus, é uma pessoa muito temente a Deus. E, queridos, vos digo uma coisa: pregar aqui na igreja é coisa mais fácil, porque vocês são fiéis, os irmãos são fiéis, são membros fiéis. Aqui ninguém se levanta para fazer confusão, é coisa mais fácil. O pastor dirige um distrito, o distrito pode ter 4, 5, 6 igrejas, mas o comportor não tem distrito. O comportor tem todo o território da União Sudoeste de Angola, todo o país de Angola e todos os países do mundo. Ele pode ir em todos os cantos pregar a palavra de Deus através do livro. E é coisa mais difícil, porque pregar aqui é nosso, tudo bem, o terreno é nosso, o espaço é nosso, os membros já são fiéis. Mas coisa mais difícil é sair para ir pregar a um território do inimigo, e o inimigo ataca diretamente esse departamento. Se há um departamento mais esquecido dentro dessa igreja, é o departamento de publicações. Se eu estiver a mentir, os irmãos podem levantar as mãos. É um departamento menos reconhecido na igreja. Podemos falar da ação jovem, outros, mas esse departamento é muito difícil. Mas é o departamento-chave da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois que, através do Espírito de Profecia, a nossa irmã White, quando lhe foi dada a visão, ela falou sobre publicações e chamou jovens para que entrem no Ministério de Publicações. Deus está chamando para que entrem nesse ministério para fazer o trabalho de casa em casa, a obra que o Senhor nos confiou. Por isso, ao final dessas conferências, aqueles que querem experimentar a comportagem, faça a sua inscrição. Você pode perguntar: agora como é que vou ganhar? A casa publicadora, o serviço, o departamento do Serviço Educacional da Área de Saúde, que é o SEUS, ele tem 45% de cada material que está lá na comportagem, que é o sustento do comportor. Tem garantia de reforma, e além da garantia de reforma, que a reforma do comportor é depois de 15 anos de trabalho, também tem seguro médico. Além do seguro médico, também tem auxílio para a educação dos filhos, para aqueles que forem fiéis, trabalhando e cumprindo os regulamentos e os relatórios que devem ser apresentados ao Serviço Educacional da Área de Saúde. Por isso, estamos de parabéns, porque nosso pai está aqui e toda essa semana está conosco. Louvado seja Deus. E, por favor, o pai pode sentar. Queridos, agora vamos ler o texto bíblico para essa noite. O texto bíblico está no livro de 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis, capítulo 18, verso 41, 46. Eu tomo leitura, diz assim: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até ao alto monte de Carmelo. Ali, curvando para a terra, pôs seu rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. E ele foi e olhou e disse: Não vi nada.
Então Elias disse: volte. Assim por 7 vezes. Eu repito, Elias disse: volte. Assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão, e de um homem. Então Elias disse: suba e siga Acabe, porque o seu carro, e desça, para que a chuva não se detenha. Verso 45. Em pouco tempo, o céu escureceu, e com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, e que cingiu os lobos, e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler nos conta aqui a história do profeta Elias. O profeta Elias, ele estava numa situação delicada, e ele sobe para o monte para orar. E disse ao rei Acabe, naquela época, rei, a terra ficou por muito tempo sem chuva. Agora Elias, a preocupação chega e sobe para o monte para orar. E quando subiu para o monte para orar, ele dá algumas instruções ao servo, dizendo: olha para o mar. Mas olhando, lhe disse que não vi nada. Tá bom, você olhou a primeira vez, não viu nada, tá tudo bem. Mas repita isso 7 vezes. Repita 7 vezes. E o servo fez de jeito que Elias orientou. E após de tantas orações, de tantas repetições, Deus operou um milagre e apareceu a chuva. E a preocupação do rei agora normalizou, porque começou a chover. Queridos, o texto nos apresenta uma questão central que tem a ver com a oração. A oração é o ato de abrir o coração para Deus como a um amigo. Oração é o ato de abrir o coração a Deus como a um amigo. Durante essa semana nós falamos de confiança em Deus, falamos de diversos temas. Nós vimos a resposta de Deus constantemente na vida dos seus servos. E nós falamos de que Deus responde a oração fervorosa, a oração sincera. Deus responde. E quando você abre o coração para Deus, a coisa que você não orou, mas Deus sabe que esse é meu filho que é fiel, ele necessita disso, e Deus vai abrindo as portas para você. E Deus não se cansa de abençoar a todos os seus servos fiéis, não importa que situação. Mas tão somente que a orientação que essa noite a palavra de Deus nos apresenta é permanecermos constantemente em oração. Permanecer em oração sem cessar. Elias orou 6 vezes, mas não ficou desanimado. 6 vezes a resposta não tinha vindo. Mas Elias não ficou quê? Não ficou desanimado. Ele ficou perseverantemente, confiantemente, de que Deus iria responder a sua oração. E Deus, no 7º momento, a 7ª vez que Elias se ajoelha para orar, Deus responde. E aí aparece a nuvem e a terra houve chuva. Queridos, eu não sei quantas vezes você ora para que um milagre aconteça na sua vida. Não sei quantas vezes você ora como jovem para que o pai e a mãe eles não se separem, mas permaneçam firmes. E eu não sei quantas vezes você ora para o seu marido, para que o seu marido continue firme na igreja. Não sei quantas vezes você ora para a sua esposa, para o seu filho, para o seu trabalho, para o seu patrão. Não sei quantas vezes você ora quando te encontra problemas em casa. Não sei quantas vezes você ora.
Talvez você ora uma vez e acha que já não dá mais para orar, mas a palavra de Deus nos aconselha, enquanto a resposta não vir, não pare de orar, continue a orar. Continue orando até que a resposta venha. Persistem na oração, perseverar em oração, e Deus irá responder o seu pedido. Não importa qual situação, mas permaneça em oração. Continue orando. Ore para o vizinho, para aqueles que você ama, aqueles que te odeiam, ora também para eles e peça a Deus por ele. Ore pela direção da igreja, pelo projeto da igreja. Continue orando. Seja um homem de oração, seja uma pessoa de oração e temente a Deus, que busca a Deus constantemente. Não permaneça acomodado enquanto não recebeu a resposta ou pedido que você fez a Deus. Enquanto a resposta não veio, não pare de orar. Continue a orar e Deus irá responder a sua oração. Fui chamado para dar estudo bíblico para uma família há alguns anos atrás. E quando me levaram para aquela casa, era uma casa de uns fiéis, de uma igreja que adora no primeiro dia da semana. A esposa daquele senhor era uma diaconisa daquela igreja. E ela era um membro fiel daquela igreja. Mas pediram-me para dar estudo bíblico para aquela família. E eu fui dando estudos bíblicos. Eu dei estudo bíblico para aquela casa. Reuníamos a família toda. E inclusive, alguns vizinhos também vinham para assistir o estudo bíblico. Durante 2 anos. Eu apelava para o batismo. Aquela família não se decidia para ser batizada. Entenderam tudo. Eu falei para aquela família toda a verdade bíblica. Não há coisa que eu não falei para aquela família. Falei muito da palavra de Deus. Todo o assunto que era necessário para uma pessoa acreditar a verdade, eu falei para aquela casa. Mas infelizmente a família não se decidia para poder seguir a verdade. E eu, depois dos 2 anos, via que não tinha mais nada para falar, porque eu já falei tudo. Agora, não tenho mais o que mostrar para a família. Eles entenderam, acreditaram a palavra de Deus. Mas eu fiquei... O meu desejo era ter aquela família batizada. E todos eles, porque estavam ansiosos ao ouvir a palavra de Deus. Mas, infelizmente, não se decidiam. Depois de alguns anos, eu disse, não, pronto, agora já não vou mais voltar para lá. Irei de vez em quando visitar aquela família. E naquele ano, eu viajei para a província de Benguela, fui à cidade de Benguela trabalhar. Passando alguns meses, eu voltei para a minha igreja. Mas quando voltei para a igreja, de repente, aquela senhora daquela casa, chama-se Teresa, ela voltou, veio a correr e disse, irmão, eu vim aqui a frequentar a igreja já há 1 mês. O que se passa? Há 1 mês a frequentar a igreja, disse sim. E eu vim procurando pelos irmãos e eu não os encontrei. Disseram que saíram para uma missão. E agora meu irmão me fala, o que eu posso fazer? Eu quero ser batizada. O que eu tenho que fazer? E eu lhe disse, minha irmã, não há mais nada que você pode aprender que é novo. Tudo que nós aprendemos, estudamos durante 2 anos. E eu ia para aquela casa todas as tardes. Ia para lá. Da minha casa para lá, passava a igreja da Brigada de Iscaia, esse bairro que fica por detrás da igreja da paróquia do Canho. E eu dava estudo bíblico lá. E aquela família, aquela senhora, eu lhe levei até a classe bíblica. E eu lhe disse, tudo que vais ouvir aqui, eu mesmo que já aprendeste. Agora você precisa confirmar somente. E depois de alguns dias, aquela senhora foi batizada. Depois do batismo, a filha também foi batizada. Não demorou muito, outra filha também foi batizada. São 3 membros. Outra filha também. O filho do irmão mais velho dela veio vivendo em sua casa no momento que nós dávamos estudos bíblicos. Mas quando ouviu a mensagem, também decidiu para o batismo. O pai tentou reclamar, mas depois viu que o filho mudou, ficou diferente e o pai se assustou. O que houve com o meu filho? Disseram que meu filho agora decidiu e é membro da igreja adventista do sétimo dia. E quem é membro da igreja do sétimo dia, ele anda nos caminhos retos, nos caminhos de Deus. Já não é mais aquela pessoa que era confusionista, que era o que o mundo apresenta. Ele torna-se uma pessoa diferente para uma família. E aquele torna-se uma bênção. Você é uma bênção para qualquer um. Para qualquer um. E
chamou para que sejamos nós uma bênção. O casal, o primeiro filho daquela senhora, que já é casado, também a sua casa foi batizada na minha igreja de Ebenezer. Depois de alguns dias, aqueles vizinhos que assistiam os estudos bíblicos, uma senhora chamada Henriqueta foi batizada no ano de 2023. Quando ligaram para mim, eu estava no Lubito, disseram, por favor, ligue, procure no missionário que passou aqui em nossa casa para que venha assistir o meu batismo. Infelizmente eu não estava. Era numa sexta-feira como hoje que ligaram para mim. E era já tarde, eu não poderia viajar do Lubito para a cidade do Amo. E aquela senhora foi batizada. As outras vizinhas também foram batizadas. Outras estão na igreja da Camunda, outras vieram para a igreja da Simirna. E o resto dos membros estão na minha igreja. Aquela senhora Teresa, hoje é diaconisa da minha igreja. Se você vem na minha igreja, eu posso te apresentar essa senhora. E ela vai te contar isso que estou a falar. Ela vai te contar com mais detalhe, porque eu estou a te resumir. Querido, nós fomos chamados para sermos uma bênção. O que Deus nos mandou é apenas falar. O processo de convenção não depende de nós, depende de Deus. Por favor, não façamos o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é de convencer o mundo, o homem, do pecado, do juízo e da justiça. O nosso trabalho apenas é pregar. Que o povo ouça a palavra de Deus. Mas o processo de conversão não depende de nós, depende de Deus. Depende de Deus. Então, somente que você permaneça em oração. Estás orando para alguém? Estás a dar estudo para alguém? Continue orando para esta pessoa. Não pare de orar. Queridos, outro dia estava terminando de serviço, cheguei aí na igreja central. Quando estava na casa publicadora, de repente um senhor militar entrou. E aquele senhor, quando entrou, ele disse para alguma coisa interessante. Diz assim, olha, preciso falar com o pastor. E eu perguntei, quero falar com o pastor? Sim, já era tarde. E eu disse, tá bom, me dê alguns minutos, vamos ainda, preciso te ouvir antes de te levar para o pastor, preciso ouvir um pouco de ti. Depois falei com aquele jovem. Era um militar, entrou com a farda lá no escritório. Depois eu falei com ele e ele me explicou uma coisa interessante. Ele disse, olha, eu nesse momento vi a procura de ajuda de pastor, porque eu quero matar a minha esposa. Eu quero matar a minha esposa. Essa ideia comecei desde anteontem, de que eu quero matar a minha esposa. E eu lhe perguntei, queres matar porque é tua esposa? E ele me contou uma situação interessante. Ele disse o seguinte, quando eu me casei com ela, ela é médica do hospital. Quando eu me casei com ela, depois do casamento, antes do casamento, eu só sabia que ela só tem um filho com outra pessoa, com um outro relacionamento. Mas depois do casamento, eu me apercebi que ela tem mais de um filho. Tem 2 filhos. E eu perdoei. Depois de alguns dias, me apercebi que ela é minha maior de idade. Também perdoei. Agora, andando alguns dias, eu lhe encontro na casa de um amante. E ela sentada no colo do amante. Aí, a namorada. E quando eu entrei para aquela casa, aquele senhor me perguntou para ela, quem é esse que está entrando? E ela não respondeu. E ele lhe respondeu, quem é você? Disse que, quem é você também? O amante responde para o senhor, dizendo, olha, eu sou namorado dela. E você quem é? E ele olhou para o chão, disse assim, eu sou mais que namorado dela, mas por favor estou a sair. E saiu. E quando saiu, a única ideia que veio em mente é de matar ela. Então chegou na unidade militar, lá na região centro. Naquele dia, ele surge a ideia de matar a esposa, então pegou numa pistola. Só que o colega de serviço entrou em pânico com ele. Lutaram até que ele recebeu a pistola. Depois de receber a pistola, ele ficou com a ideia de que, embora que você me recebeu, mas eu vou cumprir com o meu propósito. E publicou de que onde eu la apanhar, ela vai morrer. Agora ficou procurando e a menina,
esposa já não voltou mais em casa, ficando 2 dias, 3 dias, ele andava de cima para baixo, cheio de depressão, com a ideia de que onde encontrar a esposa tenho que matar, é a única forma. E então, naquele dia ele disse que ouviu uma voz que me disse o seguinte: vai para esta igreja. E entrou naquela igreja, na igreja central. Procure um pastor. E quando explicou, eu depois lhe disse: tá bom, querido, você perdoou a primeira situação, perdoou essa segunda situação, está tudo bem. A terceira situação, ainda assim, também podes perdoar. Mas só que esse perdão não vai beneficiar tão somente a ela, não. Mas esse perdão vai te beneficiar você, para que você não corra no extremo da depressão e querer matar-se você próprio. E ele, naquele momento, começou a chorar. Ele era um pouco mais alto, eu era baixinho. Ele começou a chorar. Depois entramos de joelhos, fizemos uma oração a ele. E eu lhe pedi: amanhã volte de novo, na mesma hora, vamos se encontrar aqui. No dia seguinte voltei para lá. Ele veio e já estava feliz. E depois eu lhe disse: vai, manda uma mensagem de perdão a ela. Ele disse que não quero mais, a minha ideia de matar já não vou mais concretizar. E fala para ela isto. Naquela noite, quando chegou em casa, eu fui orando para ele. E Deus operou um milagre, mandou a mensagem para ela, procurou e falou com a família dela de que agora já não tenho mais problema com ela. E numa segunda-feira, nós temos nos reunido todas as segundas-feiras na União. Temos uma sala, todas as segundas-feiras, às 16 horas, nós estamos lá, reunimos para orar. Naquela reunião do Escoportor, ele apareceu, eu lhe convidei e apareceu. E quando apareceu, ele contou a experiência lá na turma. Ele disse assim: eu não estava, afinal de contas, à procura de um pastor. Eu estava à procura de Cristo. Quando o irmão orou, ele contou uma coisa que me surpreendeu. Quando o irmão Agostinho orou para mim, eu senti alguma coisa que saiu dentro do meu corpo. E quando eu fui para casa, fui refletindo. E aquilo começou a me trazendo paz. E eu comecei a entender, voltando no estado normal. E eu entendi que afinal eu precisava de Jesus. Alguma coisa faltava na minha vida. E eu consegui encontrar neste lugar. E o pastor orou para ele naquele dia. Ele disse: continue vindo para aqui. E demos um livro para que ele pudesse continuar a ler. Em menos de 24 horas, terminou de ler o livro A Única Esperança. E ele veio explicar o que leu naquele livro. E eu fiquei interessante porque ele leu, menos de 24 horas, disse que já terminei. E começou a detalhar o que leu no livro. Ele fez muito bem. Aquele jovem chama-se Pedro Capita. E eu, desde aquela data, em 2020, que eu me deparei com esse jovem. Ele depois, por causa da vida militar, foi transferido em outra cidade. E eu perdi, até este momento, nunca mais nos deparamos. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus operou um milagre na vida daquele jovem. O jovem que tinha a ideia de matar a esposa por causa da depressão, por causa da traição. Agora eu trago, eu reflito nessa experiência. Se uma pessoa que não tem Jesus consegue perdoar primeiro, segundo, até a terceira vez, quem é você para não perdoar o seu irmão? Quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Para não perdoar o seu marido e a sua esposa? Quem é você? Se uma pessoa que não tem Jesus tem coração de perdoar, quem somos nós? Pregamos de perdão, mas infelizmente não sabemos perdoar. A gente diz aqui que não conversam, não falam com o outro. Rapaz, há casais que estão aqui apenas na aparência, mas lá em casa tudo já acabou, já terminou. Só não se separam, porque senão a igreja vai eliminar. Mas senão já não existe mais o amor. Mas estamos aqui na igreja. Querido, estás a fazer o quê? Desfrute o amor de Cristo. Ontem nós falamos que o caráter de Deus é o amor. A glória de Deus é o seu caráter. E o caráter de Deus é o amor. Em 1 João 4, versos 7 a 8. O caráter de Deus é amor. E se Deus é amor, Ele te ama e me ama também. E se te ama, Ele quer que você viva feliz e não viva no cristianismo de depressão, não. Quer que você seja feliz. E queridos,
espaço, precisamos prestar grande atenção para essa classe aqui de criança. Precisamos prestar atenção na educação dos filhos. Esses filhos crescem e vão crescendo, e a forma que nós vivemos é a forma que eles vão entender a Deus. E quando você pai acorda às madrugadas para orar, por favor, não acorde as crianças pequenas às 4 horas para se ajoelhar para orar. Não faça isso. Não acorde as crianças pequenas quando estão a dormir para dizer que vamos à igreja para estudar a lição. Não façam isso. Você não está tudo bem, está a ensinar boa coisa, mas você está a castigar a criança. E essa criança não vai entender o amor de Deus na vida dela. Sabe o que você tem que fazer? Faça o seguinte: em vez de lhe acordar no momento que você ora, você acorda para orar. Pode acordar 0 hora, a qualquer hora para orar, tudo bem, pode orar. Mas a lição, ao acordar para orar, não acorde a criança. Deixa ela dormir. E estudando a lição, não acorde também a criança para estudar a lição. Porque a lição da escola sabatina dá descrição de adultos, não disse para criança. Não sei se estou mentindo. Se estiver a mentir, que alguém levante as mãos. A lição de adultos também tem lições para criança. Então, se tem adultos, também tem para criança. E a nossa igreja tem esses 2 departamentos. Tem adultos, programa de aventureiro, desbravador, e tem muitas classes ali. Então, faça o seguinte: se você não tem tempo, às vezes a criança acorda tarde, delegue a mãe. Quando a criança acordar, naquele momento que ela acordou, você, como pai, se estiver em casa, ou como mãe, ou como irmão mais velho, quando a criança acorda, a primeira tarefa dela deve ser orar e meditar com ela. Pelo menos 3 a 4 minutos. Orar, meditar com ela, 3 a 4 minutos. E depois deixa fazer outras atividades necessárias. Faça isso para as crianças. E eles vão entender o amor de Deus na vida deles. Mas quando você desacorda de manhã, está tudo bem, vão obedecer porque estão na casa do pai. Mas quando chegar uma idade certa, ele vai entender que não. O momento mais bom do sono, me acordam para ir estudar a lição. Que lição é esta? E as crianças vão começar a detestar a palavra de Deus. A Bíblia diz que ensine o menino no caminho que deve andar, que quando crescer não se desvie dela. Ensinar a criança é preciso ter muita cautela, queridos. É preciso ter muita, mas muita cautela. E infelizmente hoje os pais, como pagamos a faculdade para os filhos, pagamos para a escola, custeamos tanta coisa, mas infelizmente, se perguntar quantas crianças aqui têm Bíblias infantis em casa, parece que talvez, não sei se quantas pessoas poderão levantar as mãos. Quantos pais compraram Bíblia para as crianças? Não sei se quantas pessoas poderão levantar as mãos aqui. Mas nós não fizemos isso. Queremos que as crianças obedeçam a palavra de Deus. Como eles vão obedecer a palavra de Deus se você como pai não ensinou? E as crianças, os filhos de adventistas do sétimo dia, não estudam a classe batismal para serem batizados, não. Elas decidem para serem batizados, porque estudam a classe batismal em casa. Estudam a doutrina em casa, através do pai e da mãe. Elas decidem apenas para serem batizadas. Mas infelizmente, hoje os pais não temos tempo. O tempo se foi. Não temos tempo para ensinar as crianças. A minha filha, antes dela nascer, já tinha 10 livros que eu comprava para ela. Depois, até que ela nasceu, atualmente tem mais de 25 livros. E tem mais de 6 Bíblias infantis para ela. E tem uma mais pequena que ela gosta. Ela só tem 2 anos, completou 2 anos no dia 9 deste mês. Tem uma mais pequena que ela gosta. E ela fala, papá, vamos meditar. Quando chega o momento da meditação, ela já fala meditar. Quando vai para a igreja, a primeira coisa que ela pergunta é a Bíblia dela. Então, queridos, invista na educação dos filhos. Se as crianças não têm nada para vestir, não têm o que comer, como pai não fica descansado, por favor. Procure bater porta, procure trabalho, faça alguma coisa, porque elas têm que comer, têm que vestir. Se é necessário vender o fato que você tem para que o filho não ande descalço, por favor, venda.
E contra o fato para a criança, porque essas crianças não pediram para nascer. Nós aqui sentamos, reunimos e eles nascemos sim, vieram. Ninguém pediu para nascer, eu não pedi para nascer. Mas o meu pai e minha mãe sentaram e reuniram e me nasceram sim. Então a obrigação do pai e da mãe me orientar o que devo fazer. Agora, quando deixamos que não, devem só crescer, ainda são crianças, só que o inimigo é astuto. Quando você diz que deixa só crescer, quando chegarem a uma idade certa, elas próprias vão decidir. Querido, está tudo bem, você está fazendo boa coisa, mas presta bem atenção. O inimigo é astuto. Ele esteve lá no céu. É alguém que não dorme. Para ele não existe escuridão. Podemos fechar as portas, ele aqui entra. Não precisa abrir uma porta para ele entrar. E quando você diz que deixa crescer, até que chegar a idade de decidir, ele ensina. Ele agora se encarrega de dizer, você está fazendo boa coisa. Ele se encarrega. E alguns pais ainda ajudam também, trazendo a novela em casa. E as crianças sentam, começam a ver a desobediência, as coisas que acontecem ali. E hoje há muitas jovens, muitas crianças que já perderam o princípio bíblico por causa do pecado. E uma criança pequena consegue carregar a DSTV. Uma criança de 2 anos consegue carregar a DSTV. Consegue carregar as artes? Não. Quem carrega? É o pai, a mãe. E é essa educação que nós queremos passar para quem? Para os filhos. E queremos que amanhã esses filhos cresçam e estejam bem na igreja. Que filho vai ficar bem na igreja se como pai não cumprimos a nossa tarefa? E a palavra de Deus diz assim: quando Deus voltar, muitos dos pais vão se perder o reino do céu por causa dos filhos. Muitos pais, eu repito, está escrito no Espírito de Profecia. Muitos pais, o livro Orientação para a Criança. Muitos pais vão se perder o reino do céu por causa da educação dos filhos. A Bíblia diz assim: quando você ensina ao filho, se você como pai ensinou, e esse filho um dia se desviar, não se preocupa. Desde o momento que você ensinou, orou, ajoelhou a Deus, instruiu a criança, se um dia essa criança tomou decisão e foi embora, não se preocupe. Continue a orar sim. Você fez o teu papel, mas não pare de orar. Ore constantemente por ele. A Bíblia nos conta a história do filho pródigo. Esse filho pródigo esteve dentro, depois saiu. Mas o pai nunca deixou de orar pelo seu filho. Até que um dia o filho voltou. E quando o filho voltou, o pai abraçou o filho. E o filho foi recebido com amor. Quando alguém cai na igreja, quando alguém ia lá fora, voltou. A tarefa nossa é estender as mãos e abraçar esse irmão. E não dizer assim, valeu a pena, ou não deveria só voltar. Não é essa a nossa tarefa. É estender as mãos para aqueles que um dia saíram, mas o Espírito de Deus tocou e regressaram. Precisamos estender as mãos por ele. Querido, nesta noite, o Espírito de Deus está falando para nós. Nós precisamos fazer alguma coisa. Uma senhora diaconisa-chefe da minha igreja hoje, alguns anos atrás, ela correu atrás de mim e disse: filho, eu trouxe esse menino para você. E eu perguntei: trouxeste esse menino para mim? Sim. Mas por quê? Ela me disse assim: alguns dias, esse menino começou a nos complicar em casa. Ela disse assim, um menino de 12 anos: mãe, eu quero ser batizado. E a mãe perguntou: você quer ser batizado por quê? Não, eu quero ser batizado porque eu quero ser como o Mano Agostinho na igreja. O Mano Agostinho, ele prega a palavra de Deus e eu quero ser como ele. E como a única forma que eu tenho que conseguir para ser ele é andar do jeito que ele é. Ele é batizado, é membro da igreja. Também quero ser batizado. Eu não conhecia esse menino, mas eles me conhecem. Na minha igreja, todo mundo, no meu bairro, quase todos me conhecem. E aquele menino, a mãe tentou impedir, mas a criança insistiu e foi batizada. Depois do batismo da criança, a mãe me procurou, me disse que lhe trouxe. E eu louvei a Deus por aquela experiência daquele menino chamado Joãozinho. E é filho da irmã diaconisa da minha igreja. Você pode ir para lá, ela te explica isso. E eu dei um livro para ela estudar. E tenho orado por aquele meu amigo. Hoje, ele é desbravador, ele é do clube dos embaixadores. É menino grande.
mas o menino permanece firme na igreja. Permanece firme na igreja. E alguns pais dizem assim: você é criança, não pode ser batizado. Não é isso que a palavra de Deus nos disse. Nós fomos chamados para servir. E querido, a palavra de Deus diz assim: nenhuma pessoa irá para o céu sem que seja batizado. Ninguém verá o reino dos céus sem que seja batizado. E nesta noite eu tenho a plena certeza que aqui na igreja de Esmirna tem jovens, crianças, aqueles que compreenderam a palavra de Deus, que ainda nunca decidiram para o batismo. Eu quero te convidar nessa noite. Não quero terminar sem orar para você. Você que não é batizado, mas você quer ir para o céu. A palavra de Deus diz assim: no céu só irá aqueles que se arrependeram, acreditaram em Jesus e nasceram da água e do Espírito. E nasceram da água e do Espírito, entregaram a vida a Jesus. Então Cristo são chamados filhos de Deus. E queridos, não importa a dificuldade que enfrentam, Cristo promete a nos assegurar, nos conduzir, nos guardar até ao fim. E talvez você é criança, você é jovem, é desbravador, é embaixador, você é adulto, se calhar nunca tomou nenhuma decisão. Eu quero te pedir que ali onde você estiver, por favor, coloque-se em pé. Nós estaremos orando para você nessa noite. Você que quer fazer parte no reino do céu, meu amigo já se levantou, mas por favor, vem mesmo aqui em frente, eu quero saudar você. Aquele que não é batizado e quer ser batizado, dizer a Deus: chega, não importa qual seja a minha situação, mas eu quero me entregar a vida. Eu quero que você venha aqui, porque eu quero orar para você. Eu quero pedir a Deus que o Senhor confirme o seu nome. Se a morte bater a porta ainda hoje, amanhã ou antes do batismo, que o Senhor confirme o seu nome no livro da vida, pois que só irá para o céu aqueles que passaram por uma grande tribulação, que passaram por experiência com Cristo e venceram até o final. Se estiver ali, por favor, venha. Não importa qual seja você. Se você já caiu, se você já foi removido do livro da igreja, mas você quer decidir para ser batizado, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser depois da manhã. Essa igreja está aberta em todos os momentos. Mas você quer fazer esse compromisso com Deus? Eu quero te pedir, meu irmão, venha. Eu já tenho aqui 3 irmãos. E por esses 3 irmãos, e querido, eu quero dizer uma coisa: que representa um número muito sagrado na Bíblia. Se você quer se juntar também a esse número, por favor, venha e vamos orar. Vamos dar alguns minutinhos para você vir. Vamos orar nesta noite para esses irmãos. Todo mundo que está aqui já é batizado. Ninguém mais que não é batizado. Só temos 3 irmãos aqui. E só são esses que temos que não são batizados. Por favor, se estiver ali, pode se colocar em pé e venha aqui na frente. Nós estaremos a orar para você. Você que quer fazer parte dos remidos que irão para o céu. Mas se não puder se levantar, por favor, permaneça ali. Não levante porque eles levantaram, não. Se não puder se levantar, permaneça ali. E nós vamos orando para que Deus abençoe a vida de cada um irmão. E eu estou feliz porque o irmão Justino está aqui na frente. E ele falou comigo ainda nessa semana. E Deus tem trago todos os dias aqui na igreja. E tenho orado também para todos aqueles que deram o seu pedido de oração. E tanto ao pedido dele também, eu tenho estado orando na minha casa para ele. Eu também preciso de Cristo. Preciso cada dia renascer no reino de Deus. E queridos, se tiver mais alguém, pode levantar as mãos. Pode só levantar as mãos onde você estiver. E se caso não tiver, nós vamos orar. E querida igreja, esses 3 irmãos que estão aqui na frente, eu queria pedir ao Ancião que está aqui, 2, Ancião, aqui na igreja, 2. Por favor, que venham aqui à frente. E o pai aqui, o diretor de publicações, vai levantar também. Temos aqui 3 irmãos. Esses 3 irmãos decidem para serem batizados. Mas por favor, igreja, eu quero dizer o seguinte: meus irmãos que estão aqui em frente vão acompanhar a cada um que está aqui em frente até o seu dia do batismo. E quando um dia que eles forem batizados, que a igreja vai organizar o batismo, e esses 3 irmãos aqui forem batizados, não importa onde eu estiver, ligue para mim.
eu darei presente para cada um deles que está aqui em frente. E eu estarei orando para cada um, para que Deus continue a abençoar. E cada irmão vai ficar do lado de alguém que vai acompanhar durante esse tempo, no momento que nós estaremos a orar. Cada irmão vai ficar no lado de alguém. E nós vamos poder, vai escolhendo alguém, um ancião vai escolhendo alguém que vai poder acompanhar durante esse período que vão ocorrer a classe bíblica. Por favor, o ancião pode ficar mesmo aqui ao lado? Tá bem. Vamos agora olharmos aqui para podermos fazer oração. Vamos olhar, olhem para aqui, nós vamos orar para os irmãos. Mas antes de orar, eu quero dizer para a igreja, aqueles que querem renovar seu voto de compromisso de batismo com Deus, por favor, aqueles que sentem que precisam renascer, podem se colocar em pé. Mas aqueles que não puderem, por favor, não se coloquem em pé. Só aqueles que querem confirmar o seu voto de batismo e reconfirmar a sua vida espiritual com Deus, podem se colocar em pé. E nós estaremos orando. Querido Pai que estás no céu, somos pecadores diante da sua face. E diante de Ti, Pai querido, nós nada somos. Desta feita nós queremos te suplicar no sangue do Cordeiro. Estão aqui 3 irmãos. Eles decidem para serem batizados e juntar-se a essa classe grande, a essa igreja, Pai querido, que prega o amor. A igreja que o Senhor derramou seu sangue por ela, para que na manhã gloriosa o Senhor virá buscá-la. Permita, Pai querido,